Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Namastê, Om Shanti, Shanti Shanti, Om, bem-vindo a todos. Uma beleza do Gita, a glória do Lord Ishvara. Resumo do capítulo 10, um resumo muito bacana, porque muitas vezes o Swami faz um resumo simplesmente estruturando, né? Dos versos tais a tais, nós cobrimos isso, só para a gente, né, desenvolver uma visão, né, mais clara da estrutura, ou da metodologia de ensino, né? O modo qual ele se desenvolve é muito importante, é muito bacana. Mas neste aqui, ele faz um resumo no qual ele apresenta, né, novos insights, né, novos exemplos, elabora um pouco mais, soa muito legal. Muita gente vai se divertir com esse resumo aqui. Mas antes de mais nada, eu gostaria de ouvir alguma coisa de vocês, de vocês. Quem é que pode me dizer alguma coisa? Professor, Oi, Mari. eu posso dizer muito obrigada por estar aqui até hoje, por estar nessa caminhada com vocês. Isso que eu tenho a dizer hoje. Estou coração bem grato por estar aqui. Que legal, Mari. Obrigado a você também. A gente nunca sabe, né, quais são aquelas almas valentes que sobrevivem um mês, ou dois, ou três, ou um ano de Vedanta, entendeu? Uhum. Você, então, está surpreendendo realmente, como todos nós, né? Ah, sim. Uhum. Eu agarrei na janelinha do trem ali, meio cambaleando, mas assim, Ótimo, ótima analogia. é, mas estamos aí. Muito obrigada. Obrigado a você, Mari. Muito bacana. Professor, queria também é, inspirar as pessoas para se inscreverem no seminário, né, que vai ter no Carnaval. E sempre é um mergulho profundo, como você fala, nas águas do Vedanta, e assim com uma oportunidade para a gente 24 horas falar sobre isso, né? Durante 8 dias ali. Então, assim, já temos inscritos, a Marineia está inscrita, eu também estou inscrita, vou te mandar ali as inscrições, e o Hélio, mas eu ah, gostaria de que todos aqui tivessem presente, né? O quanto isso é rico, e você se desloca, sai da sua casa, né? Muda sua rotina, vai lá ficar com a gente durante 8 dias, disponível o tempo todo. E isso é inestimável, assim, além das aulas aqui serem inestimáveis, como colocou a Mari, Marilete, né? Para não, porque temos duas. É, além disso, também, né, esse tesouro que a gente tem quando a gente se encontra ali nos seminários presenciais, né? Então, queria fazer esse convite. Bacana. Ok, então vamos entrar no texto, no resumo do capítulo 10. O Swami diz que
Ele nos lembra que o Bhagavad Gita são 18 capítulos dividido em 3 sessões, cada uma delas com 6 capítulos, tá? Então ele chama a sessão, né? A sessão inicial, a primeira sessão, a intermediária e a final, tá? Então ele coloca muito frequentemente que a primeira sessão, como é que a gente chama? É sessão, né? A primeira sessão ela é mais voltada para o Jiva, a natureza de Jiva, e a compreensão do Karma Yoga, né? O modo qual o Jiva ele precisa, né, se relacionar com o seu meio ambiente, né, levando em conta as leis e princípios que regem esse meio ambiente, né? O meio ambiente é o inteiro cosmos que foi criado para que seres, né, orgânicos, não artificiais, seres orgânicos dotados de consciência refletida possam interagir com seus meios ambientes e crescer, desenvolver até que eles possam, né, reconhecer a real natureza de tudo e de todos e se libertar da problemática do samsara, né? Então, ele diz aqui que o capítulo 10 está acontecendo dentro do âmbito da sessão intermediária, a Madhyama Shaktam, tá? Então, ele colocou de novo esse conceito para que a gente, né, possa ter uma melhor compreensão dessas sessões. A segunda sessão já não é mais tanto focada na natureza do Jiva, né? Mas é na natureza de Deus, na natureza de Ishvara, né? Então, na primeira sessão, a natureza do Jiva é destacada, né? E na sessão intermediária, a natureza de Ishvara é destacada, né? É, e na última sessão, a gente vai ver que não é nem a natureza de Deus, nem a natureza de Jiva, que é mais destacada, né? Jiva na primeira parte, Ishvara, mas é a identidade entre os dois, tá? Então, na última sessão, os últimos 6 capítulos, vai ser a identidade, a unidade entre a identidade do Atma do Jiva e do Atma de Brahman. Então, é a parte mais final, em termos de ensinamentos, que refletem as declarações de identidade, né? Tattvamasi, Aham Brahmasmi, que o Atma do Jiva é Nirguna Atma, tal qual o Atma de Ishvara e o Atma de Brahman, né? O que significa que nesta fase intermediária, né, o Senhor Krishna está concentrando na natureza de Deus. Essa natureza é apresentada aqui e ali, em termos de sua natureza saguna e nirguna, né? Quando nós precisamos de desenvolver, né, esses símbolos do Senhor, né? Por quê? Porque a natureza nirguna do Senhor, nirguna de Brahmana, é extremamente sutil, é difícil ser simbolizada, né? Porque é a natureza intrínseca de tudo e de todos. Então é difícil, é sem atributo, né? É impossível de ser objetificado. Então, quando a gente usa símbolos, quase sempre na glória do Senhor, nós estamos vendo a lista de aspectos da natureza do Senhor, mas colorida pelos gunas de Maya. Então, é Saguna, Brahman, tá? Então, nós retiramos, nós extraímos, Krishna nos dá essa simbologia de Saguna e Ishvara, né? Nesta longa lista que ele apresenta no capítulo 10, denominadas glórias do Senhor, né? Muito lindo, muito bacana, né? Mas, como eu costumo dizer, né, entre o aspecto manifesto deste Saguna Brahman, que nos permite, né, utilizar como símbolo de Nididhyasana, símbolo de contemplação, de meditação, né, ou de Upasana, né, entre todos esses símbolos, existe um símbolo que ainda representa a natureza Saguna de Ishvara, mas é um símbolo extremamente profundo, extremamente sutil, né? E profundo também, que a maioria das pessoas tem dificuldade de utilizar este símbolo como um símbolo para o nosso Nididhyasana e para o nosso Upasana.
Qual seria esse símbolo? Quem pode nos lembrar? É sempre um aspecto de Saguna Brahman, Saguna Ishvara, que é muito sutil. A maioria das pessoas tem dificuldade de conceber, de compreender, né, e de perceber, mas ainda assim, não importa o quanto sutil seja esse símbolo, né, esse aspecto de Saguna Brahman, ainda assim ele é perceptível para aqueles que têm um intelecto muito sutilizado, muito satívico, né? Então, este símbolo seria o quê? Seria simplesmente o quê? Fazendo, fazendo um joguinho com vocês hoje. Esse símbolo é muito simples, é aquilo que muito frequentemente eu chamo de o milagre da vida, a inteligência suprema, a inteligência por trás de toda a manifestação do cosmos, né? Em seu aspecto físico-material, em seu aspecto sutil, em seu aspecto causal. Então, existe, sim, um Saguna Deus, que é o mais sutil dos símbolos, que é a inteligência suprema, que produz aquilo que é o brilho da consciência, né, no intelecto humano, porque a gente precisa de um aparato refletor, a gente precisa, né, de um corpo sutil no qual, né, essa inteligência possa ser experimentado diretamente por nós. Aí a gente precisa compreender, dentro da luz dos ensinamentos do Vedanta, a diferença, né, desta inteligência que brilha no intelecto humano e a inteligência total, suprema, do Lorde Criador, né? A causa inteligente, que a gente vai ver que ele também é a causa material. Então, Saguna Brahman, que é a causa inteligente, a causa material, né? É uma inteligência, né, inconcebível, né? É difícil para nós concebermos uma inteligência que é capaz de governar, sustentar, né, reciclar todo esse cosmos de momento a momento, estruturado de modo perfeito, preciso, segundo leis e princípios, né, que só ele conhece. Né? A gente aqui, ali, o ser humano, descobre um princípio, uma leizinha cósmica aqui, e aí depois tem que corrigir aquelas interpretações, né? Então, este aspecto de Saguna Brahman, né, é o símbolo mais sutil, mais profundo, que é simplesmente a inteligência do Lorde, a inteligência do Criador. Aí você vê, não, vamos usar o fogo, vamos usar a luz, né? Vamos usar qualquer um desses símbolos, vamos usar o oceano, né? Que é uma coisa maravilhosa. Então, você vai usar qualquer símbolo, a lua, né? Mas existe um símbolo ainda mais sutil, que é a inteligência Satvaguna, que está por trás de todas essas configurações dos gunas de Maya, tá? Então, todas as configurações, elas são regidas por essa inteligência suprema, que é a modificação mais primordial dentro do âmbito da consciência. Qual é essa modificação mais primordial? É o Satvaguna, que ocorre dentro do âmbito do Prakriti de Maya, tá? Então, Satvaguna é a inteligência, é essa inteligência que sustenta, governa, né, todo esse universo, mantém, né, projeta, sustenta a causa inteligente, a causa energética, a causa material, e sustenta tudo através de suas leis e princípios, né? Então, esse é um parêntese que eu estou falando, porque às vezes eu faço parênteses mais profundos, porque nós estamos num grupo muito pequeno de pessoas que já estão mais avançadas nesta compreensão da natureza de Deus, seja Saguna ou Nirguna, tá? Então, essa sessão está crescendo. O Senhor Krishna iniciou esse tópico a partir do 7º capítulo. Ele começou a falar sobre um pouco a natureza de Deus. Depois do capítulo 6, no qual nós vimos o Passana, nós vimos que o Passana nada mais é do que meditar. Meditação requer o quê? Um objeto de meditação. E no Vedanta, um objeto de meditação vedantino precisa ser um símbolo do Senhor.
um símbolo de Deus, um símbolo do Criador. E, de novo, né, o símbolo mais sutil, mais profundo, que nos traz mais próximo da unidade com Deus, Aham Brahmasmi, eu sou essa consciência, né, é o Sattva-guna, o conhecimento, a inteligência suprema de tudo, né? Então, ele vem desenvolvendo isso já depois do capítulo 6, no qual nós vimos as meditações, o Upasana e Nididhyasana, toda a escritura, a definição geral dada a Deus é Ishvara Jagata Karana, né? Então, é sempre dito que Deus é o criador do mundo, né? Não só nas nossas escrituras, mas as escrituras religiosas que existem no planeta, todas elas consideram que exista um Deus, naturalmente, senão não pode ser chamado de religião, por isso que o budismo não é uma religião, eles rejeitaram o conceito de criador, de Deus, por isso que o budismo quase que invariavelmente não resolve realmente a problemática do samsara. Mas todas elas, todos os círculos, eles concebem, círculos religiosos, concebem que existe um Criador e esse Criador é chamado de Deus, né? O mundo foi criado. Como nós sabemos, não existe nada no universo que exista sem uma causa, né? Não existe nada que exista no âmbito deste fenômeno do universo que não contenha sua causa, né? Então, a causa deste universo só pode ser o quê? O criador deste universo. Ah, não, a coisa acontece por acaso. Mas como assim? Um universo desenhado de modo tão precisamente ordenado, inteligente, etc., com essas leis incríveis que nós temos dificuldade de compreender, como é que isso pode ter sido não criado? Como é que isso pode ter sido acidental? Tem muita inteligência por trás deste cosmos, desse universo, né? Se tem muita inteligência, só pode ter um princípio inteligente por trás. Ah, não, a natureza é assim, a natureza é inteligente. Não, a natureza não pode ser inteligente, porque quando analisada a natureza da natureza, que é a manifestação da natureza física, a gente vê que é simplesmente matéria barra energia. E matéria e energia, ela é fundamentalmente isenta, né, de ciência e de inteligência, né? Ela segue determinadas leis e princípios, ela é desenhada inteligentemente, mas ela não é inteligente, tá? E o mesmo é válido por todos os jivas. Nós somos desenhados a partir de uma inteligência que nos concede uma inteligência refletida, que nos permite, né, determinadas compreensões até que nós nos tornemos, né, buscadores religiosos, espirituais e possamos compreender a real natureza do ser, né? Até mesmo no cristianismo, né, o Senhor é chamado de Karta, Kartave, é o Criador. Quando o Karta é aquele que faz, aquele que executa, né, aquele que cria alguma coisa para desfrutar daquela coisa. Quando aprendemos que Deus é o Criador deste universo, naturalmente concebemos um Deus à nossa própria maneira, a nossa própria imagem e semelhança. Como diz, né, Deus nos criou segundo a sua própria imagem e semelhança. Não é assim que diz, né? Então, eu nunca estudei os textos bíblicos, realmente, né? Mas eu sempre, da quando eu entrei em contato com as escrituras, até mesmo antes, eu já dizia, costumava, né, especular, me aventurar, dizendo assim, não, tem alguma coisa estranha. Não é que Deus criou os humanos, né, em sua própria imagem e semelhança, mas os humanos projetaram uma ideia de Deus segundo a sua própria imagem e semelhança, tá? Então é natural que nós façamos isso, né? Por quê? Porque nós temos uma inteligência, a inteligência humana nesse planeta é a inteligência superior a todos os outros animais. Então, quando a gente quer conceber um criador, a gente não vai botar que esse criador é simplesmente uma galinha, né? Porque a galinha tem pouca inteligência, né? Então, você vai dizer, esse é um criador, e esse criador
é realmente extremamente inteligente. Aí a gente entra naqueles aspectos mais, né, mitológicos, né? Nos quais as imagens desse Deus aparecem com diversos braços, porque para criar um universo ele não pode ter só dois braços, tem que ter uma infinidade de braços, um monte de cabeça, né? Etc, etc. Mas tudo projeção do intelecto humano que é extremamente limitado. Você imagina que Deus é um fazedor, um executor do universo, ele criou o mundo. Agora, como é que você vai conceber esse criador do mundo? Esse é o problema que todos nós encontramos, e qualquer dessas estruturas ou círculos religiosos, filosóficos, que concebem Deus como criador, não contém, não possui uma lógica que possa resolver todas as contradições e contradições, incoerências lógicas, tá? O primeiro problema que nós encontramos com a ideia de Deus que criou esse universo é que, geralmente, sempre que nós temos um produto, o cara criou, né? Criou um pedaço, uma escultura artística, né? Ou criou uma casa, né? Produziu, o cara é pedreiro, foi lá e produziu a casa. Então, você sempre sabe que o Criador e a criação estão separadas, distintas, né? Então, você sabe, quem que criou essa casa? Foi o cara ali. Quem é? Sou eu aqui, eu criei essa casa. Então, o Criador e a criatura e a criação são distintas, e o Criador é sempre presente, né? É sempre ali, a menos que ele morra, depois permanece só a história, a memória de que aquele pessoa criou isso e aquilo. Então, nós sempre vemos um produto, né? Nós vemos também o criador do produto está em algum lugar por ali, ou já morreu, mas existe o registro de quem criou aquilo ali. Então, este é o primeiro problema que enfrentamos. O produto criado é sempre visível, o universo é visível para todos nós, mas eu não consigo ver o Criador, ninguém consegue ver o Criador, né? Então, essa é a primeira contradição que nós encontramos, né? Por quê? Porque o Criador, ele sempre é separado e distinto da criação. Isso em termos humanos. É sempre a experiência humana projetada por nós, né? É no conceito de Deus criador, né? Então, se eu sei que a mesa ela foi criada, né? Eu tenho que conceber um marceneiro, né? Que deve ser identificado, né? Ele talvez esteja vivo ainda, esteja por aqui. Portanto, geralmente o criador, eu sei que esta sala tem um criador, mas não vejo o criador por perto. Portanto, geralmente o criador não necessariamente é percebido, mas ele é inferido, porque não existe criação sem o criador. Não existe uma criação de qualquer que seja o ornamento de ouro, né, o enfeite de ouro, sem que exista o orífico, né? Como é que se diz? Orives? Sem que exista um ourives. Se a gente vê um anel de ouro, a gente sabe que existe um ourives. Onde ele está, ninguém sabe, né? Você vai comprar um anel de ouro, você não vai ter dificuldade, mas você vai inferir. Não, se existe um anel de ouro é porque existe um ourives, né? O Criador não é percebido, mas o Criador é sempre inferido, porque não existe efeito sem uma causa, não existe uma criação sem o Criador. Portanto, Ishvara, no meu conceito, é Anumita Svarupa. Então, no conceito dos humanos, ele quer dizer, no conceito dos humanos, Ishvara também é um fator que precisa ser inferido, ok? A natureza dele é inferida, né? O Senhor não é percebido, mas o Senhor é inferido. Por quê? Porque não existe efeito sem uma causa. E como o Senhor não é percebido, mas ele é inferido, o Ishvara que eu conheço, não perceptível, não Paroksha Ishvara, né? Não, mas Pratyasha Ishvara. Ele é mas Pratyaksha Ishvara, perceptível.
ele não é perceptível, como nós sabemos, né? Ele não é acessado pelos órgãos dos sentidos, pelos 5 sentidos, tá? A mente também tem dificuldade de compreender, porque para compreender, você precisa compreender o fator mais sutil, né, que existe dentro do âmbito de Maya Ishvara, né, que é essa inteligência suprema, que é o Sattva-guna, né? Então, aqui ele fala, o Ishvara que concebo é Paroksha Ishvara. Você lembra do conceito? A Paroksha Yana, né? A Paroksha Yana é o quê? É um conhecimento direto, que não está obstruído, tá? Então, quando você conhece alguma coisa, suponhamos que você esteja me vendo, aí eu causo uma obstrução aqui, né? Aí, quando eu faço isso, você já não me vê. Existe uma obstrução, tá? Então, o conhecimento de Ishvara, ele não é perceptível porque existe uma obstrução. A obstrução é o que nós não temos um sentido, né? Um instrumento sensorial que permita a nós perceber sensorialmente essa inteligência suprema. Eu não estou chegando lá no Nirguna Ishvara, no Saguna, inteligência suprema, o mais sutil do sutil, mais sutil do que espaço. Espaço é um subproduto derivado do Sattva-guna do Criador, né? Então, nós estamos falando de o Ishvara concebido, ele é obstruído, é um Ishvara que não é percebível porque ele não é obstruído. O que é o Atmayana? É um conhecimento direto, é um aparoksha yana, conhecimento direto, sem obstrução. Mas antes tinha uma obstrução a respeito do conhecimento. Essa obstrução era a, a essa obstrução era a ignorância, né? Ou, em outras palavras, a crença de que o conhecimento possível realmente da minha real identidade, ou identidade de Deus, é simplesmente matéria e energia, né? Mas existe um bloqueio, existe, né? O processo do Vedanta nada mais é do que a remoção desses obstáculos que impedem a nossa percepção direta do Atma, né? O Atma Yana é simples de você obter conhecimento direto, ok? É o único conhecimento que você obtém direto, porque é a sua natureza intrínseca, e não é um conhecimento inferencial, mas o conhecimento de Ishvara, em sua natureza saguna, é um conhecimento que nós obtemos por inferência. Qual é a inferência? Não pode existir um efeito sem uma causa, não pode existir um criador sem a criação sem o criador, e este criador, ele precisa ser um princípio de inteligência absoluta, porque somente um princípio tão inteligente consegue projetar e sustentar e governar este universo, né? Então, vamos seguir aqui a exposição, a estrutura da exposição do Swami. No início, a gente pensa que existe um Ishvara localizado, né? Onde quer que seja, na Bahia, no Rio, São Paulo, né? No Paraná. E fala, não, ele está localizado no templo, né? Na igreja, ou isso e aquilo, né? Ele está em algum lugar, espaço. Conceito número 1 é que ele existe e ele deve estar em algum local. O conceito número 2 é que é um local que é tão remoto, tão distante, é tão distante, 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 né? Que eu só posso inferir aonde ele possa estar. E aí a gente cria o conceito de que ele vive no espaço celestial ou no céu, né? Então, eu tenho que usar a imaginação para encontrar uma localização deste Senhor. Mas esse é o primeiro equívoco, né? Pensar que o Criador existe dentro do âmbito do espaço, que é um subproduto da sua criação. Um Criador deve estar sempre fora, livre, independente daquilo que foi criado. A causa é sempre livre, independente do efeito, né? Qual será a natureza do Criador, né? Eu não vejo o Criador neste microfone, ele diz, né? Quem que criou ele? Não sei. Mas eu imagino.
Então, quem é que sabe quem é o seu avô, né? Então, nós sabemos que a minha existência é prova, né, absoluta de que né, eu tive um tataravô lá, é, algumas centenas de anos neste planetinha aqui. Na verdade, não, as pessoas que vieram aqui vieram de outros continentes, né? Isso vai, né? Lá no início da nossa civilização, a gente encontra, né, geneticamente, da onde a gente veio, a gente encontra do ponto de vista dos nossos ancestrais, da onde a gente veio. Então, usando essa analogia do pai, do avô, do tataravô, né, eu posso não saber exatamente quem é que foi 1000 anos atrás, né, mas eu posso inferir, né? Eu não sei onde é que ele estava, mas ele estava por aí. Eu posso imaginar, eu posso inferir. Portanto, Ishvara possui uma natureza que é inferida por mim, ok? Ishvara é Anumita. Então, esse Deus Ishvara, ele só pode ser inferido neste estágio, né, de compreensão, tá? Na verdade, este Ishvara Saguna, ele será sempre inferido porque o conhecimento perceptivo não nos permite conhecer diretamente, sensorialmente, esse Ishvara, porque Sattvaguna, puro Sattvaguna, inteligência absoluta, total, suprema de tudo, é algo muito sutil para a compreensão intelectual humana, né? Então, ele permanece como um princípio não perceptível ou inferido, mas sem que eu possa vê-lo, compreendê-lo diretamente, né? De uma forma inferida ou imaginada. Se eu tiver que imaginar uma forma de Deus, né, eu vou ter que ser criativo de novo, né? Por quê? Eu devo imaginar, o criador dessa mesa, eu sei que ele é um ser inteligente, porque você precisa de inteligente para criar uma mesa, né? Você precisa desenvolver o know-how de um marceneiro para criar móveis de madeira, né? Então, nós podemos inferir que, do mesmo modo, o Criador deste universo é um ser vivo e um ser senciente. Daí a ideia não deve ser um super jiva, um super jiva humano, né? Ah, a imaginação vai produzindo todas essas imagens, né? Deve ser um ser inteligente, com a inteligência tão, né, total, capaz de conceber e de projetar e criar este cosmos, inteiro cosmos, né? É inevitável. Todos nós, quando pensamos, imaginamos um criador, a gente projeta, né, o Namarupa humano, dizendo assim, ele só pode ser um ser extremamente inteligente e neste planeta os seres inteligentes são chamados de humanos, então ele deve ser um super-humano, um super-jiva, né? Essa é a ideia que nós temos de Deus, um ser super inteligente, um jiva super inteligente. Aí ele diz: desde que eu sei que a inteligência do Deus Criador deve ser muito, 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 muito mais vezes inteligente do que a de qualquer ser humano, né? Seres humanos podem criar coisas, né, comuns, mas Deus criou o inteiro universo. Portanto, a inteligência dele deve ser muito superior, por isso esses símbolos de Deus às vezes aparecem com 100 cabeças, né, com muitos braços, né, para representar a omnisciência deste Deus, a inteligência suprema deste Deus. Portanto, quando eu digo que Deus é o criador deste universo, eu imagino um Deus humano, um Deus na forma de um jiva, muito semelhante à nossa forma. Mas eu fico ainda sem saber, mas quais são os detalhes desse Deus, né? Então, onde ele está, onde ele se encontra, ele tem uma forma humana? Ok, tem uma forma humana, mas aqui a forma humana, você tem chinês, você tem japonês, você tem africano.
Então, que tipo de formato esse Deus tem? Ele é escuro, ele é branco, ele é amarelo, né? Então, a gente começa a encontrar dificuldade, disputas para definir o Namarupa desse Deus, né? Acaba virando uma confusão e, às vezes, conflitos, né? Debates, né? E por isso é que, no final das contas, a gente precisa recorrer às escrituras védicas para tentar resolver a confusão. Mas, e para obter alguma ajuda, recorre às escrituras. A confusão só aumenta porque, em vez de uma forma, as escrituras nos dão muita forma. Ele se refere à escritura védica, não à vedântica, né? Que, não, eu quero saber qual é a forma, qual é a cor da pele desse Deus Criador. Aí tem uma infinidade de deidades, né? Rama, Shiva, Vishnu, etc, etc. Então a confusão ainda parece ser maior, né? Minha confusão, ok, existe um Deus, Deus é inferido, é imaginado, é onisciente, é um super Jiva, mas ele não está por perto, ele está muito distante, muito remotamente nessas locas celestiais, né? Então, qual é a forma desse Deus? Porque existem tantos deuses nos Vedas, né, nas escrituras védicas, aí eu tenho que concluir que existem muitos deuses, muitos criadores. As escrituras dizem, no entanto, que só existe um Deus criador. Graças a Deus, senão a luta irromperá entre eles, né? Então, a ideia é uma ideia equivocada que existe nas religiões ocidentais, ou até mesmo outras religiões orientais, de que o hinduísmo, né, e a cultura védica é realmente uma confusão enorme, porque ela criou muitos deuses, né? Então não existe um Deus único, um criador único, mas existem diversos, né? Então eles não compreendendo as escrituras, não compreendendo, não sabendo, não tendo estudado as escrituras para compreender que essas divindades ou deidades são simplesmente símbolos do Deus Criador, que é um sem o segundo, né? Esse Saguna, Deus Criador, é somente um, né? Como eu costumo dizer, brincando, todas essas deidades e divindades são símbolos ou representantes desse Deus, né? Tanto é que nas nossas escrituras se diz que toda e qualquer devoção que passe por qualquer um desses representantes de Ishvara vão diretamente para Ishvara, né? Mas ainda assim existe disputas, né, para aqueles menos informados que imaginam que existam diversos deuses, né? Porque aí quem que é o criador realmente? Uma vez que eu saiba, né, uma vez eu chegue no Vedanta, eu compreenda que existe somente um Deus, surgirá uma questão, do mesmo modo. Qual das formas apresentadas pela cultura védica representa este Deus uno, esse único Deus criador? Eu não posso dizer, não, são todas as formas, senão, de novo, eu entro na ideia da diversidade, pluralidade de deuses, né? Qual é o aspecto que eu posso assumir para esse Deus, né? Como é esse Deus, né? Ele é preto, branco, amarelo, alto, baixo, né? Ouvi dizer que se existe um, ok. Então, entre todas as deidades e divindades, qual forma iria representar esse Deus original, esse Deus real, esse Deus uno, né? Então, você tem que assumir que apenas uma forma é a forma real deste Deus. Todas as outras formas são apenas aparências ou representâncias ou símbolos, né? Como os atores de cinema. Eles têm uma forma única, né? Mas eles vão desempenhar papéis que podem causar confusão para aqueles que não sabem que se trata somente de uma representação, né? Agora, o problema é se Deus tem apenas uma forma e todas as outras formas são apenas temporárias representações ou símbolos, qual será temporárias? Por quê? Porque no início eu tive essa experiência, né, como professor de Vedanta,
até mesmo aqui no Brasil, grupos de pessoas que se aproximaram do Vedanta. Aconteceu muito curiosamente durante o período, né, da pandemia, quando as pessoas tinham que ficar em casa e não sabiam o que fazer e começaram a navegar na internet. Navegando na internet, elas descobriram o Vedanta Brasil e algumas delas me contataram, né? Ah, não, estamos estudando os vídeos, né? As classes, maravilhoso, 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 né? Mas o que que ocorre? Você introduz o conceito de Deus, que é um Deus, né, que pode ser representado como a totalidade de todas as formas, mais profundamente como um Deus sem forma, e você dispõe, né, você revela, né, a Escritura revela que todas essas formas limitadas, elas servem um determinado propósito, que é o passana e o desenvolvimento de emoção a algo que seja mais tangível, mas são temporários, são estratagemas ou são approaches, né, abordagens temporárias, né, porque o discípulo não estando ainda desenvolvido o suficiente para compreender um Deus uno como inteligência suprema, né, ele precisa se apegar a essas soluções vessams temporárias, né, essas formas temporárias. Então, o verdadeiro é sem forma, mas nós sabemos que existe um Criador, é um Criador um sem o segundo, que nós chamamos de Ishvara, que é puro Satvaguna, né? Caso contrário, tem sempre o debate, Vishnu é o Criador original, Shiva, Krishna. Aí você tem as escolas de Shiva Bhakta, and then Vishnu Bhakta, tem todas essas coisas, tá? Krishna Bhakta. Ah, se você perguntar a um Bhakta, ele dirá, Devi Bhakta, que todos os outros são falsos, que apenas Devi é a divindade criadora, né? Então, por que que eu estava lembrando disso? Porque quando eu entrei em contato com pessoas curiosas que queriam saber o que era o Vedanta, parecia que elas estavam realmente interessadas, mas tão logo a fraudemia tenha, né, diminuído o impacto na sociedade, as pessoas se tornaram ativas novamente e depois de um tempo elas se esqueceram do Vedanta e começaram a se tornar, eu conheço um que se tornou Krishna Bhakta, o outro que se tornou Shiva Bhakta, né? Por quê? Porque é muito mais difícil, né? Você conceber o Deus, o Saguna Deus, né? Segundo as escrituras do Vedanta, né? Que é essa inteligência suprema, né? Então, a forma de Vishnu é, se você perguntar a Devabhakta, ele dirá, os outros dois não. Então, agora, o meu problema é qual? Qual é exatamente a forma de Deus, a localização desse Deus? A imaginação é fértil, né? Não vejo o Senhor por perto. Se eu não vejo Ele por perto, eu começo a imaginar coisas, né? Então, eu quero desenvolver Darshana, né? Ishvara Darshana, a visão do Senhor. Darshana é uma palavra muito importante, significa visão, tá? Então, eu tenho que ter a visão clara do que seja Deus. O problema é que as pessoas querem desenvolver uma visão sensorial. Visão já diz tudo, né? Eu quero ver para crer, né? E essa visão sensorial não serve para conhecer, compreender, saber o que é este Saguna Ishvara, tá? O real Saguna Ishvara. Você não pode utilizar os cinco sentidos para compreender, você pode utilizar a mente na medida que ela se desenvolve para se tornar mais e mais sutil, de modo que você possa desenvolver o que? Esse Darshana, essa visão de Deus como a inteligência suprema, né? Pura inteligência, puro conhecimento de tudo, presente, passado e futuro. E, portanto, as escrituras apontam que essa visão de Deus, o Darshana, somente Ishvara lhe dará a libertação. Então, aqui, quando ele fala nas escrituras, essa visão de Deus, do Senhor, Darshana, que dá realmente a libertação, é a visão ainda mais sutil do que a visão de Deus como Criador Satvaguna, mas é a visão de Deus como Nirguna Atma, tá? Então, como nós sabemos, esses ensinamentos, eles cobrem ambas as naturezas de Deus, tanto a natureza
Saguna Atma como Nirguna Atma, né? Mas aquele conhecimento, aquela visão que liberta definitivamente é a visão de Nirguna Atma, apresentada aqui como Ishwara Dashama. Mas a visão de Saguna Ishwara, esse Dashana de Saguna Ishwara também minimiza, ameniza, né? Uma grande parte da problemática do jiva humano, né? E que ele vai se sentir muito mais livre também, compreendendo a natureza de Saguna Ishwara, tá? Vocês compreendem, sabem o porquê, na medida que a gente compreende Deus, a gente vai levando a vida, aceitando tudo com compreensão, com sabedoria, com diplomacia, sabendo que tudo ocorre segundo essa ordem inteligente, né? Os momentos de prazer, os momentos de dores, né? A confiança de que, né, tudo é em perfeita ordem, ela só é possível através da assimilação do conhecimento a respeito da natureza saguna do Criador, tá? Então você confia na criação, nas leis, na manifestação dos parábalas e você confia na sua capacidade de aceitar tudo, né? Desta perspectiva de conhecimento, que é tudo está ocorrendo em perfeita ordem. Tudo está ocorrendo em perfeita ordem. Isso vai remover a ansiedade humana. Eu tenho que trabalhar para desenvolver essa visão, né, da natureza saguna barra nirguna de Ishwara, né? Qual é a vantagem? A vantagem é que você vai se livrar do medo, da fantasia, da apreensão, da ansiedade, da antecipação, da depressão, do pânico. Toda a problemática psicológica emocional humana, ela é resolvida através da compreensão da natureza de Saguna Ishwara e Nirguna Ishwara. Ok. A questão é, algum dia verei esse Senhor? Será que um dia eu vou conseguir ter esse darshana do Senhor, essa visão do Senhor? Será que vai rolar um dia de eu conseguir obter essa visão do Senhor? Se eu não vi o Senhor, se eu não conseguir ver esse Senhor, eu vou conseguir obter a libertação, eu vou conseguir ser feliz neste mundo, né? Então, todas essas são conceitos que pairam na mente humana, né? Será que eu vou conseguir compreender a natureza deste Senhor, segundo os ensinamentos do Vedanta, né? Que Deus existe, eu já inferia, porque, né, não existe efeito sem uma causa, não existe criação sem um criador, mas todos os detalhes do que seja esse Deus são muito vagos, sutis, abstratos, né? Parece impossível realmente desenvolver uma compreensão mais sólida e tangível do que seja este Saguna barra Nirguna Ishwara, né? Ele será isso, será aquilo, né? Será que ele virá nos salvar? Será que ele não virá nos salvar, né? Por que estamos igualmente interessados em que ele volte? Todos esses conceitos da volta, o retorno que vem para nos salvar, eles são tão absurdos do ponto de vista lógico, né? Como às vezes eu já citei. Tem essa galera em todo mundo pensando que agora no Kali Yuga a coisa está ficando feia, vai ter a segundo retorno e ele virá para salvar todos os seres humanos, né? Salvar como? Isso aqui é uma ordem na qual leis regem, a lei do karma é ali regendo tudo, né? Então, essa história de que alguém vem para assumir todos os seus papas, né? De tal modo que você seja libertado, né? Não faz nenhum sentido lógico, naturalmente, né? Será que ele virá? Será que ele não virá? Para onde que ele está agora, né? Nós queremos que ele volte, né? Nós estamos cansados de tanta desigualdade, injustiça, crime, violência, né? Krishna quer transformar o nosso conceito de Deus. O Vedanta quer transformar o nosso conceito de Deus. O Vedanta, né, e o Bhagavad Gita, né, eles são aqui para nos permitir uma visão mais madura de Deus, né, mais madura de Deus.
Você quer conhecer Deus? Ok. Ele quer conhecer ele como Criador, mas se você tiver que progredir espiritualmente, religiosamente, em sua prática, né, de Upasana ou de devoção, você tem que entender um pouco mais a respeito da natureza deste Deus. Atualmente, Deus é inferido para você, e Deus é algo muito vago, muito abstrato. Eu consigo inferir ele como um super jiva que está em algum lugar muito distante. Ele possui muita inteligência, por isso eu atribuo a ele, né, 100 cabeças e diversos braços, né? Então, ele não é perceptível, né? Ah, mas ele é ali available, disponível para a minha imaginação, né? É um Kalpita Rupa, né? Um Deus imaginado, um Deus inferido, mas se fosse só inferido como pura inteligência, né? Ali é o ponto que nós queremos chegar. O Vedanta e Gita está chegando para aqueles devotos deste Deus imaginário, né? Mais maduros, de modo que ele possa ser inferido, mas inferido como? Como o ser omnisciente, omnipresente. Omnisciência é omnipresença de estudo. Omnisciência é a inteligência total, absoluta, né? Omnipresença significa o quê? Ele está manifesto no inteiro cosmos. Não tem um átomo dentro do cosmos que não seja este Deus manifesto, né? Então, o Vedanta ele chega para que a gente possa crescer a respeito dos nossos conceitos, né, de Deus, para que a gente possa entender Saguna barra Nirguna Deus assim como é, né? Então, a gente faz uma pausa de 10 e a gente já volta, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação.
Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.